Dando continuidade, eu convido agora a professora Neiva Maria Piscinini Santos, que ela vai proferir a palestra sobre o ensino, a pesquisa no Núcleo de Pesquisa, Educação em Saúde e Enfermagem da Escola de Enfermagem da NERI, UFRJ. Bom, a vinculação. O núcleo ele é vinculado ao Departamento de Metodologia da Enfermagem, da Escola de Enfermagem da NERI e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A criação é um núcleo recente, é um núcleo que foi criado no dia 12 de julho de 2007, né? E agora eu vou contar um pouquinho da nossa experiência em relação à criação desse núcleo. Quando foi nos solicitado para poder estar apresentando aqui a pesquisa no PESENF, a gente entende que não só a pesquisa andando em paralelo com o ensino, né? E também com a atividade de extensão, uma vez que nós estamos numa universidade. Bom, então, assim, a pesquisa. Como é que se começa a pesquisa? O nosso entendimento de pesquisa, de criação de um núcleo, ele antecede a própria criação do núcleo. Ela inicia com o processo de qualificação das docentes do departamento, né? Então, nós iniciamos esse processo de qualificação em 1996, com a professora doutora Lígia, que hoje é professora titular, né, que se encontra aqui, e nos anos subsequentes nós fomos fazendo, então, todo esse processo. Pode passar? Segunda etapa, né? Após esse momento de criação, né, de qualificação, todas não poderiam ser qualificadas no mesmo momento. Então, o que nós fizemos? A cada ano, né, que saía uma doutora, nós começamos já a pensar na criação de um núcleo. Só que nós tínhamos dois grandes grupos muito evidentes, que era o grupo que trabalhava com o ensino e um grupo que trabalhava com as questões gerenciais, né? Uma vez que o meu departamento ele tem como área de conhecimento o ensino e ele tem como área de conhecimento também as questões administrativas. E aí, nas nossas discussões, nós pensamos o quê? Nós utilizamos como estratégia, né, claro, evidente, que isso a partir também de discussões com as pessoas que já tinham criado o núcleo na escola, que o NUFEBRAS, o núcleo de história, é o núcleo mais antigo da escola, e nos foi dada uma opção assim, por que vocês não criam um núcleo, já que nós não tínhamos doutores na área da gerência e na área da educação suficiente para a criação de um núcleo, porque não basta ter um doutor, né? Então, a estratégia que nós utilizamos, nós criamos um núcleo de gerência, com toda a amplitude que se tem a gerência, né? As questões relacionadas à gerência, a questão da educação e pesquisa. Então, esse núcleo foi criado em 2000. E essa foi a estratégia que nós utilizamos. E, a partir daí, começamos uma outra etapa, claro que isso tudo anda em paralelo, né? Elaboração do regulamento e das linhas de pesquisa. Uma coisa que assim, nos faltava, e sempre falta a qualquer pessoa que está sendo inserida num processo que desconhece, é a experiência, né? O próprio conhecimento teórico em relação do que vem a ser um núcleo de pesquisa, do que vem a ser uma linha de pesquisa, né? E nós utilizamos como base, para a elaboração do regulamento, nós utilizamos como base exatamente o regulamento do núcleo mais antigo que nós temos ainda, né, na nossa escola. E aí começamos a delinear as linhas de pesquisa. Sentimos uma grande confusão, né, porque até então a maturidade teórica em relação do que vem a ser linha de pesquisa não estava clara ainda no nosso cotidiano. Bom, mas enfim, delineamos as linhas de pesquisa. E o processo de qualificação das docentes continuaram, né? Até então, ainda tínhamos algumas docentes que precisavam serem qualificadas no sentido do doutorado, né, de ser pesquisador. Próximo. Bom, em paralelo a todo esse processo, nessas primeiras etapas, iniciamos também, que faz parte, inclusive, desse aprendizado, a inserção em disciplinas do mestrado. No primeiro momento, como professor em treinamento, somente no mestrado e depois, no segundo momento, o treinamento é feito em 2 semestres, no curso de doutorado. E aí começamos a criação dos grupos de pesquisa, né? Grupo de pesquisa é diferente de núcleo de pesquisa, né? Leopardi fala muito claramente de ambas essas diferenças. Próximo, por favor. Bom, passa o quarto, porque fiz uma inversão aí. O quarto, a partir da criação do núcleo, começamos, então,
um núcleo não pode viver apenas do nome, apenas dos doutores. Nós temos algumas atividades que têm que ser inseridas e elas têm que ser desenvolvidas. Iniciamos as nossas reuniões científicas. Até as nossas próprias reuniões científicas, nós não tínhamos uma condução, como temos hoje, né, em relação ao próprio direcionamento de como deveria se caminhar essas reuniões. Mas, enfim, tudo tem que ser começado. E começamos, então, as nossas reuniões científicas. A quinta etapa começa, então, as primeiras orientações, né? Quer dizer, o processo de qualificação ainda permanece nesse momento, né? E os que já eram qualificados, que já eram doutores, começam, então, após o treinamento, a estar inseridos, assim, verdadeiramente, vamos chamar assim, efetivamente, na pós-graduação, enquanto orientadores, podendo estar liberando vaga para orientação. E essas primeiras orientações, então, começam com o curso de mestrado. Próximo. Bom, e aí, numa sexta etapa, né, não coloquei data, mas em termos, assim, de um entendimento de um segmento, nós temos, então, concluída a formação de doutores, né? Pelo menos os doutores. Hoje nós temos essa formação concluída em termos dos doutores que trabalham no ensino, né? Com educação e enfermagem. Próximo. Bom, a partir daí, então, podemos pensar, então, em desmembrar esse núcleo, porque já tínhamos doutores suficientes para criarmos um núcleo, né, que desse conta apenas das questões da educação, questões que nós quiséssemos trabalhar. Porque uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos quando da criação do NUPESENF era em relação às reuniões científicas, né? Porque tínhamos que tratar de questões de administração, de educação. Nós sentíamos que as coisas não desenvolviam, né? Evento tinha que fazer administração, a linha de pesquisa, né, que a gente administrava uma disciplina da pós-graduação, que aí aglomerava os mestrandos e o doutorando, da educação e da gerência. Então, a própria condução foi nos mostrando que alguma coisa estava meio truncada nesse momento, mas a gente não podia, até então, criar um núcleo de educação. E, após essa formação, criamos esse núcleo em 2007. Próximo. Que chama-se Núcleo de Pesquisa e Educação, Núcleo de Pesquisa, Educação e Saúde e Enfermagem. Bom, como é que se dá a estrutura desse núcleo? A estrutura de qualquer núcleo de pesquisa, né, eu estava comentando com a professora Miri ali, até em relação ao regulamento, ele é igual, não tem diferença, né? Até porque os objetivos são os mesmos, né? As atividades que compõem, até para a formação, para a consolidação desse núcleo, também são as mesmas. Então, existe um regulamento que não diferencia em nada do regulamento apresentado pela professora Euseli, né? Mas a nossa ementa, sim, ela diferencia, porque tratamos de outra questão. E aí criamos essa ementa, né, que trata de quê? Do ensino, de modelos de ensino e processos de ensino-aprendizagem, a formação do enfermeiro e as especialidades, estudos sobre políticas de formação profissional, a formação na pós-graduação, educação permanente, a enfermagem, a educação em saúde e as ações educativas de saúde. Para chegarmos a esse ponto, também tivemos grandes dificuldades, né? Porque as ementas elas têm que ter articulação com as linhas de pesquisa. As linhas, por sua vez, têm que ter articulação com os próprios estudos dos doutores, né? Bom, tivemos dificuldade e conseguimos chegar a essa ementa que hoje, né, apesar de pouco tempo, se a gente olhar, a gente já vê que alguma coisa pode ser acrescida, outras podem ser articuladas melhor. Próximo. Passa um de cada vez, por favor, tá? Só isso. Bom, e no regulamento nós temos uma diretoria colegiada. Como é que se dá essa diretoria colegiada? Essa diretoria colegiada, ela tem que ter, no nosso regulamento é bem claro isso, ela tem que ter 2 professores doutores que pertencem ao departamento de metodologia, né? E podemos ter, eu acho que foi um avanço nesse sentido, né? Porque quando se fala de núcleo de pesquisa, se pensa em formação não, se pensa em doutores, né? Mas não é só doutores que fazem parte desse núcleo, mas o entendimento em termos de encabeçar, de estar à frente da condução, é exatamente o doutor. Então, essa diretoria colegiada é formada por 2 doutores do departamento e um outro de outra instituição, né? Ou doutor ou o mestre, que aí foi, eu acho que é o grande avanço, né? Porque o mestre, supostamente, ele vai ser o doutor. Então, eu acho que nós fizemos essa abertura, foi uma abertura que não foi criada por nós,
né? Nós observamos isso em outros departamentos do núcleo e aproveitamos, já tivemos então uma diretoria com o mestrando, a própria professora doutoranda hoje, que daqui a poucos dias será a doutora, a professora Geilza, fez parte como mestranda, né? Entrou como mestranda, depois como mestre, depois como doutoranda, sim, agora, se Deus quiser, a doutora daqui a poucos dias. Bom, e o tempo de duração desse mandato é 1 ano, passível de mais 1 ano, né? Essa condução. Próximo. Quem pode ser membro desse núcleo? Olha, falando de ensino, pesquisa, extensão, né? Com tudo que com todas as falas que já me antecederam aqui, quem tem que ser? Né? Tem que ser primeiro enfermeiro, né? Não só enfermeiro, mas doutores, mestres, professores, enfermeiros, alunos de graduação, pós-graduação, técnicos de enfermagem, né? Técnicos administrativos. Então, nós temos essa abertura no sentido da composição desses membros desse núcleo. Próximo. Bom, e aí, já de uma forma totalmente diferente da anterior, né? As nossas reuniões científicas acontecem a cada 15 dias, né? E nós temos crescido bastante em relação a essas reuniões. Já fizemos disciplinas da pós-graduação em conjunto com as reuniões do núcleo, né? Nessas reuniões do núcleo, nós temos tido muita procura, uma procura muito grande, né? E isso tem nos mostrado a necessidade que as pessoas têm em relação à educação e enfermagem, né? Os enfermeiros. Assim, impressionante o quantitativo de pessoas que têm, nesses 2 anos, que têm estado presentes, né? A professora Miriam fez parte, né, de algumas reuniões, outras não pôde por conta das próprias atividades, mas, assim, tem nos feito crescer bastante, conhecer bastante pessoas. Essas próprias pessoas têm os meios de divulgação, eu acho que é por isso que vem a grande procura também, né? E a própria necessidade de se estar discutindo educação e enfermagem. Próximo. Bom, e aí já promovemos eventos nacionais em termos de quê? Em termos no caso aí é participação, eventos nacionais e internacionais. Mas também promovemos eventos locais, ainda não tivemos eventos nacionais, estamos em conjunto agora com a Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, exatamente, já é o segundo momento, né, que nós estamos, né, juntos nesse programa de extensão, e aí, nos eventos que nós participamos, esses eventos eles estão englobados em eventos que tratam especificamente de educação e enfermagem e eventos que tratam especificamente de pesquisa e enfermagem. Próximo. Bom, eventos de extensão, né? Isso é uma proposta que não pode estar fora dentro da proposta da própria universidade, já foi mostrado, né, para as duas pessoas que... o pró-reitor e a coordenadora de extensão, né? Bom, e além do que promovendo eventos de extensão. Próximo. Bom, e divulgação das pesquisas, né, dos trabalhos, que é uma coisa que não pode jamais, né, da gente deixar de não estar apresentando. Essa divulgação ela pode se dar no âmbito local das nossas reuniões, né? Ela pode se dar apresentação em eventos, né, nacionais e internacionais, publicações. Próximo. Bom, aí são as atividades, né? Não difere muito da que foi apresentada anteriormente, né? Mas são atividades. Eu destaquei algumas que eu acho que é de suma importância. Promover o intercâmbio com os núcleos de pesquisa da Escola de Enfermagem, nossa, e das outras instituições. Eu acho que, assim, esse evento, nós tivemos uma reunião aqui na UF, na preparação desse evento. Esse evento ele tem o ganho maior que nós estamos tendo aqui, além de todo o conteúdo evidente, mas eu acho que o maior ganho é exatamente esse intercâmbio. Nós estamos conversando lá fora, nós necessitamos, todos nós que somos envolvidos na área da enfermagem, sabemos da grande dificuldade que temos de agregarmos, nos aglutinarmos e discutirmos coisas próprias, né? Própria da nossa profissão, e é comum, ela não deixa de ser comum. Eu acho que é o nosso grande ganho, eu acho que nós estamos de parabéns, né? Muitas pessoas que eu acho que não estavam sentindo que amplitude seria essa, já começaram a ver essa amplitude. Isso é muito legal, né, em termos assim, conversando com as pessoas aí fora. Próximo. Que também são as atividades, né?
E eu acho uma outra coisa que eu quero destacar aqui é assim, duas coisas. Promover a formação de recursos humanos, que tem que ser uma proposta do núcleo, não pode deixar de não ser, iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Incentivar a produção do conhecimento docente assistencial. Nós estamos fazendo curso de preceptoria lá no nosso hospital universitário, e um dos pontos destacados foi exatamente a saída, que até eu brinquei, é uma ida sem volta, né? Porque desde que eu me entendo militando na enfermagem, que são 31 anos, eu vejo falar dessa ida. E ela nunca tem a volta, né? E nós precisamos, efetivamente, de algum modo, fazer isso. A gente não sei de que forma. Então, incentivar a produção de conhecimento docente assistencial. Graças a Deus, nós temos conseguido isso, né? Inclusive, aqui a gente tem presente uma enfermeira do hospital universitário, que será a próxima concorrente a um curso de doutorado. Então, eu acho que isso é um grande ganho que a gente tem. Próximo. Bom, eixos temáticos. Foi outra coisa que deu um nó na nossa cabeça, né? Eixo temático ou linha de pesquisa. Como é que a gente vai criar isso? Enfim, atualmente os eixos temáticos são esses. Não quero mais me alongar, se deixar eu falo até amanhã. A enfermagem das especialidades, ensino de graduação e a prática docente, estratégias de ensino e aprendizagem na graduação. Já acabou? Formação permanente em enfermagem, educação e saúde, estágio em enfermagem. Próximo. Bom, esses são os nossos diretórios, né? Só gostaria de chamar a atenção, assim, que é um ponto de reflexão que eu venho fazendo, a gente não discutiu ainda isso, mas o nosso pensamento, graças a Deus, as doutoras envolvidas do departamento, nós estamos crescendo nesse sentido de muita aglutinação, né, de muita interação, isso está sendo muito bom para a gente. Mas, eu quero destacar aqui uma coisa, esses grupos de pesquisas que são certificados pelo CNPq, eles envolvem 3 doutoras do departamento. Aí eu quero chamar a atenção para os doutores que não são do departamento, que fazem parte do núcleo, para criarem os seus grupos também, né, professora Geilza? E estarem depois também inseridos. Próximo. Bom, eventos de extensão, tá? Esse foi um evento que para nós foi assim, olha, bombou. Vou usar bem assim a linguagem do cotidiano de uma gíria, bombou. Elaboração de projeto de pesquisa. Fizemos um em 2008, a procura foi imensa. Vamos fazer o segundo agora em 2009, após o término desse evento. Só que a gente dividiu. Quem já fez o de 2001, nós vamos fazer o avançado agora, né? Com outras questões, aprofundar as questões da pesquisa. E o próximo é o curso Métodos de Ensinar e Aprender Enfermagem, do Programa de Preceptoria para Enfermeiros no Hospital Universitário, que também está sendo assim, magnífico esse curso, né? Está em andamento. Próximo. Bom, então quem somos, né? Somos todas doutoras, né? Professoras do departamento, professora Enimere Machado Tinoco Feitosa Rosa, sentada lá atrás, professora Cláudia Regina Gonçalves Couto dos Santos, sentada lá atrás, professora Lígia de Oliveira Viana, que está sentada ali, professora Lúcia de Fátima, que está ali, professora Manuela, que é a chefe do departamento, não pôde estar, porque está numa reunião, né? Da pós-graduação, professora Maria da Soledade, que está sentada ali, professora Neiva, que está em pé aqui. Bom, quem somos, veja bem, são os doutores do departamento, né? Porque nós temos os membros do núcleo, tá? São enfermeiros de outras instituições, são professores de outras instituições, inclusive daqui da UF, alunos de graduação, de pós-graduação, né? Agora com a questão do DINTER, que é um convênio que nós temos, doutorado com a Universidade Estadual do Pará, tem a doutoranda Dilma que está ali, né? Então, é um prazer também a gente poder fazer esse estreitamento. Bom, não posso deixar de falar sobre isso, não tem como, né? Os teóricos que subsidiam as pesquisas, né? Então, nós trabalhamos com Philippe Perrenot, na questão da competência, Donald Schoen com a reflexão na ação, Alfred Schultz com a fenomenologia compreensiva, John Barry Thompson com a cultura e ideologia, Rugen Habermas, né? Tá certo, Soledade? Teoria da ação comunicativa, Dermeval Saviani, pedagogia histórico-crítica, Edgar Morin, pensamento complexo, e Max Scheler com a teoria de valores. Bom, entre 2007 e 2009, foi computado 2007, ano de criação do núcleo, a 2009, até agora, até a presente data, né? Dissertações concluídas, nós tivemos na totalização de 6, teses concluídas, nós tivemos 6, trabalho de conclusão de curso, 7, 10, tivemos até mais, né? Mas a minha contagem, assim, rapidamente, por aí. Próximo. Bom, em termos de artigos, né? Temos essa contabilidade foi feita
Até junho, 39 publicações nacionais e internacionais, 27 artigos no Prelo, 9 capítulos de livro, 95 trabalhos apresentados, 5 premiações. Próximo. Eu acho que é uma grande produção em 2 anos, né, que a gente tem de criação desse núcleo, né? Bom, estudantes de mestrado, atualmente, 4 de mestrado, 2 doutorados, estudantes de graduação, trabalho de conclusão de curso, 4. Esses estudantes, quando fala trabalho de conclusão de curso, são aqueles que também são bolsistas de iniciação científica nossos. Bom, eu não posso deixar também de falar sobre isso, né? Sobre a questão da dificuldade. Não tem como, eu tenho que falar, só um instantinho. A Lúcia não usou o tempo dela todo. Dificuldades. Dificuldade. Embora eu já tenha destacado, nenhuma experiência. Essa foi a nossa grande dificuldade. Sermos doutores, não termos experiência em elaboração de núcleo. Até porque não participávamos dos outros núcleos, embora a gente pudesse participar no sentido de conhecer como é que era essa dinâmica, né? Isso também a gente não faz. Eu acho que a gente precisa estar aprendendo. Por isso que eu quero falar isso aqui, né? Porque eu acho que vão se formar outros núcleos e eu acho que é uma grande pista, né? Até para a gente mesmo, que a gente pode formar outro núcleo também. Mas é assim, não ter experiência e não buscar estar participando de outros núcleos, no sentido de aprendizagem. O próximo. Desconhecimento do processo de construção do núcleo, já falei. Próximo. Publicações. É uma grande dificuldade, todo mundo sabe disso, né? Eu acho que é uma pedra no sapato que a gente vai carregar não sei quando. Só se a gente se unir, né? Nós mesmos montarmos as nossas estratégias e chamarmos a nossa representante de área e começarmos a discutir. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Os programas de pós-graduação precisam estar articulados nesse e em outros sentidos. Bom, próximo. Atividade de graduação, pós-graduação, lá, Instituto Centro, ou seja, é muita atividade, a gente atua graduação, mestrado, doutorado, especialização, né? Aí os cargos administrativos, e nós temos poucos doutores. Próximo. E a política dos órgãos de fomento, que isso aí é um problema, assim, uma corda no pescoço, né? Eu até estava comentando que eu ia colocar assim, a política cruel dos órgãos de fomento, porque estão massacrando com a gente, né? Eu acho que a gente precisa refletir muito seriamente em relação a isso. Próximo. Está acabando. Bom, coloquei alguns desafios. Está acabando mesmo. Olha, coloquei alguns desafios, porque se eu colocasse todos que eu imaginei, não podia. Eu quero destacar, né? Que desafios que eu acho que a gente ainda vai continuar tendo alguns desafios. Sempre teremos desafios. E o nosso núcleo tem alguns desafios. Capacidade de captar e gerenciar recursos financeiros para o desenvolvimento de pesquisa, né? Que está ligado aos órgãos de fomento, né? Formação de recursos humanos, que tem que ser, eu acho que a grande mola diretriz, né, de um núcleo de pesquisa, formação desse recurso, iniciação, mestrado, doutorado, o esforço coletivo dos integrantes do núcleo, grupo de pesquisa, centrado na troca de informações, não guardar as informações para si, né, e divulgação desse conhecimento, de todas as formas, publicação, uma palestra, né, e promover intercâmbios necessários à sustentação do processo de pesquisa na área de educação e enfermagem, que eu acho que é um passo que a gente está dando aqui, né? Então, assim, eu quero agradecer, peço desculpa pelo tempo, né, que tomei aí da professora Miriam, mas eu acho que ela não vai ficar chateada. O próximo. Bem, já sei que tem que tomar conta do tempo, porque se eu não tomar conta do tempo, vou falar sozinha aqui, né? Então, eu vou falar bem rapidinho para ninguém mais sair do auditório, hein? Vamos lá. Como ficou a questão do ensino para o programa interinstitucional, nós vamos conversar muito pouco, e aí eu não vou ler tudo aquilo, que assim vai começar a sair, falar sobre o ensino. Então, nesse Encontro Internacional de Educação e Ensino da Enfermagem, a nossa preocupação com relação ao ensino é a responsabilidade, é o compromisso e o impacto social. Nós acreditamos que um programa de extensão, enquanto professor, enquanto multiplicador, nós temos a responsabilidade de ter esse aluno, de ter esse compromisso e, principalmente, esse impacto social com a nossa clientela. Se é uma questão de extensão, nós estamos diretamente ligados com essa nossa clientela, de qualquer faixa etária, em qualquer lugar que nós estejamos. Por quê? Porque o cliente é o objeto da nossa ação.
Então, nós consideramos essa responsabilidade, esse compromisso, como fundamental para que haja esse impacto social que nós tanto queremos, né? Bem, o programa é um nome enorme, mas assim significa muito para a gente, enquanto coordenação. Por quê? Porque interinstitucional. Nós consideramos que a troca de informação, nós consideramos este acordo que nós fazemos todas as vezes que nós nos encontramos, super importante. O ensino, o enfermeiro é o tempo todo, lida com a questão do ensino, com a educação permanente. E a gerência, né, Zenite? Está em toda a nossa formação, professora Rosa, professora Enilda, professora Deise, e professora Liliane. Então, é todo um grupo que nós trabalhamos em nosso departamento, que nós não podemos deixar a ação gerencial. E a questão com a ação interdisciplinar é importantíssimo, professor Fábio. Por quê? Porque nós vimos aqui, né, o aluno da medicina, o aluno da enfermagem, nós temos a psicologia, nós temos serviço social, e é isso que faz crescer. E é isso que faz o cuidado holístico, o cuidado humanizado. Então, ficou grande assim, mas, infelizmente, é difícil até falar o nome, mas é o que nós consideramos na realidade. E é saúde, porque nós somos profissionais da saúde e queremos a saúde para o nosso cliente. E é coordenado pela professora Selma, coordenado pela professora Miriam. Bem, por favor. Então, esse encontro, quando nós pensamos, a Ana Nery e a UF, nós pensamos nessa troca realmente. E quando nós pensamos na professora Irma, quando nós pensamos no professor Pablo, é para que nós possamos reforçar essa ideia dessa troca de conhecimento e o fortalecimento da discussão em relação ao ensino da enfermagem. Bem, educação. Como que nós entendemos educação? Processo de informação com a intencionalidade, não sei se o meu vai chegar lá, não é tão bonito quanto o do professor Fábio, e acho que não vai chegar, e aí eu vou esquecer disso. Bem, a intencionalidade de desenvolvimento humano em espaço, tanto formal quanto informal. Porque o ensino, a educação, ele acontece naturalmente. Qualquer espaço que nós possamos estar. Bem, entre as pessoas e o mundo que as cerca. Nós não podemos estar separados desse mundo, né? Bem, a instituição escolar, em seus vários níveis, pode, a partir de um determinado... nós observamos que, em determinado momento, essa instituição escolar absorveu esses estudantes, o número de estudantes. Hoje, nós vemos que não, que agora o governo Lula pensa, né, em ampliar as universidades para acolher o estudante do nível médio. Mas só que nós entendemos também que não é isso. Não é a questão significativa, não está nessa absorção dessa clientela, desse aluno do segundo grau. E sim, nós vamos ver a valoração de que a educação recebe por vários grupos sociais. Porque se nós valorizarmos a questão da educação, nós não teríamos essa desigualdade social que nós temos hoje. E aí, no campo da variação cultural, marcada pelas classes ou pela posição dos indivíduos e família na estrutura social. Então, depende daquilo que nós valoramos, daquilo que é significativo para a gente. E aí, sim, como fala a professora Anne Mary, que nós já conversamos muito,
o significado que a pessoa dá é aquilo que ela passa, é aquilo que ela procura para a vida dela, não é isso? E aí, de tal modo, a responsabilidade, o compromisso do educador e a intenção desse sujeito do processo educativo influencia o processo ensino-aprendizagem. Porque a partir desse significado é que ele vai procurar se dar e ver esse processo e ele vai pegar aquilo para ele, não é isso? Vai se apropriar, que pode causar o impacto positivo ou negativo. Porque também, se eu não valorizo, se aquilo não significa, não vai ter um impacto positivo naquela questão social que estamos trabalhando. Bem, o Programa Interinstitucional do Ensino da Enfermagem, Educação e Gerência, com ação interdisciplinar em saúde, com tudo isso que nós pensamos, ele nasce em 2007. E em 2007, nós nos aproximamos da Escola Nanere, através de uma disciplina como aluno especial, e aí nós começamos a conhecer as pessoas. E essas pessoas nos agregaram conhecimento, e foi assim que esse programa surgiu, através do interesse que já havia há muito tempo, e que já significava para a gente a questão da educação, a questão do ensino, e aí nós montamos esse programa de extensão em conjunto com a Nanere. Nós tínhamos a Unirio, que vamos ter o retorno, né, professora Isabel, com esse compromisso, e vamos procurar também a UERJ, que já procuramos, mas vamos voltar para que nós possamos ter uma troca em relação à educação e esse ensino da enfermagem. Bem, e aí, como que ele é composto? Aí eu já falei, né? Por professores do nosso departamento e professores do núcleo no PCENF da Ana Nery. Bem, com isso, o objetivo do programa é integrar as instituições públicas de ensino superior na busca de conhecimento interdisciplinar na temática de enfermagem. Bem, com isso, abre a possibilidade de qualificar a assistência ao cliente nos diversas etapas de vida, que aí nós vamos chegar ao estágio supervisionado, nós temos que pegar desde a criança até ao idoso. E, com isso, nós temos essa atenção de enfermagem a diferentes clientes, nos diferentes ambientes, porque nós temos a consulta do enfermeiro no ambulatório e temos também na visita domiciliar. Bem, e essa atenção à saúde, claro que tem que ser em nível hierárquico, né, do sistema de saúde, no contexto individual, familiar e comunitário. Com apreciação pelo Pacto da Vida, que nós não podemos sair do Sistema Único de Saúde, que é o sistema que estamos, ora, vivenciando. Bem, a variação cultural marcada pelas classes ou pela posição dos indivíduos e famílias, aí eu devia estar com fome, que eu comi o F, famílias, na estrutura social, a intenção do sujeito no processo educativo, que é o estudante, a responsabilidade, o compromisso do educador, dentre outros fatores, que influenciam o ensino, a aprendizagem, que causa impacto, como nós falamos anteriormente. Bem, a extensão universitária, então, se mostra como um dos componentes transformadores da sociedade em direção à justiça e à solidariedade e à democracia. Desse modo, a intencionalidade de fortalecer a educação e ensino da enfermagem, a assistência à clientela em diferentes etapas de vida, em diferentes ambientes, vem ao encontro da possibilidade da integração entre ensino, pesquisa e a extensão.
Bem, a extensão está associada ao desenvolvimento econômico, social, cultural e político, constitui-se um espaço privilegiado para a produção, a acumulação do conhecimento e a formação de profissionais cidadãos. Essa é a nossa maior preocupação. Não adianta nós formarmos ou contribuir para a formação profissional se nós não tivermos pessoas profissionais cidadãs. Não vai haver a transformação do nosso cotidiano. Essa é a nossa grande preocupação. Não adianta saber